a defesa de que pastor, de que crente, de pessoas honestas, elas não podem virar as costas para a política, mas devem se envolver como você fez, abrindo mão da sua privacidade, né? Você abriu mão da sua segurança, você abriu mão do seu bem-estar para se doar mesmo, é um ato de serviço à sociedade. Eu queria ouvir assim, a sua visão, né, sobre isso aí. Tá, vamos lá. Nem vou usar a Bíblia para isso. Eu sempre digo na Câmara da Serra que tem muitos vereadores que ficam citando versículo isolado para dar desculpa, né? As pessoas usam um versículo para poder contextualizar a sua vida pessoal. O versículo sem contexto ele é só um pretexto. Não vou usar a Bíblia, eu vou dar exemplo real. Vou dar um exemplo real aqui, vamos lá. Quando as pessoas falam que a igreja nunca se envolveu com política, é mentira. A igreja sempre se envolveu com política, sempre. Sempre. Vou dar um exemplo aqui e peço perdão ao pastor David, e que eu sou pastor também, mas eu sei que o pastor David é um cara muito amadurecido nessa área política. O problema é que a igreja sempre se envolveu com política da maneira errada. A igreja sempre se deixou ser usada politicamente. Um exemplo claro, o político sempre viu a igreja como uma prostituta. O cara, quando ele quer uma prostituta para quê? Para ter prazer sexual com ela. Ele não quer casar com ela. Ele não quer compromisso com ela. Ele quer o quê? Ter prazer. Mas para ter prazer, ele tem que fazer o quê? Pagar. Ele não tem prazer com a prostituta se não for pagando. E depois de transar com essa prostituta, ele não tem compromisso nenhum com ela. Por quê? Ele já pagou pelo serviço. A prostituta não sabe o seu endereço, não sabe como ele vive e não pede satisfação da sua vida, porque ela pagou, ela foi paga pelo serviço prestado. Infelizmente, a igreja foi muito usada para isso. Levaram políticos dentro da igreja, aí o político deu o ar-condicionado, deu o telhado, deu os bancos e a igreja deu o voto. Ou seja, eu paguei pelo seu serviço, você me deu o que eu queria, eu dei para você o que você precisava. Não me procura mais. Então a igreja, ela sempre se envolveu com política da maneira errada. O que nós temos que fazer agora? Nos envolver com política da maneira certa. Não deixar com que a igreja seja vendida politicamente. Não deixar que a igreja seja um curral eleitoral. A igreja precisa aprender sobre política, a igreja precisa ser orientada politicamente, mas a igreja não pode ser um negócio. Perfeito. O senhor sabe disso, pastor Davi? Perfeito. Quantas pessoas, Davi, não vou citar aqui, porque na sua e na minha igreja, quantas pessoas, ano que vem, começam a peregrinação nas igrejas? Sim. Ano que vem, do nada, aparece um político na igreja e senta lá no banquinho de trás, só para o pastor levar ele lá na frente. Eu queria orar pelo fulano que está aqui nos visitando. É assim. Isso aí. E sabe quando eles vão aprender que a igreja não é o lugar para eles ganhar voto do jeito que eles querem? Quando nós pararmos de fingir que estamos orando só para abençoar, na verdade nós queremos apresentar para a igreja um político que a gente não tem coragem de falar que é o nosso político de estimação. É isso aí. Eles não podem ir para a igreja? Não, eles estão convidados. A igreja é um lugar onde Deus salva, Deus liberta, Deus cura, mas a igreja é um lugar de cultuar a Deus. Perfeito. Nós podemos honrar o político lá, podemos honrar, mas nós sabemos que não é assim que acontece. Então, como eu acredito que nós podemos mudar isso? Politizando a igreja, no sentido de ensino. Irmãos, vote certo, vote nisso, vote naquilo. Eu tive pelo menos uns 15 pastores me apoiando diretamente. Nunca visitei nenhuma igreja, nem na pré-campanha, nem na campanha, para ninguém fazer nenhuma oração por mim. Sabe como eu ganhei eleição? Ajuda dos pastores? Os pastores falando com a igreja. Nos bastidores, olha, o meu candidato é o pastor Dinho. Sem usar o púlpito para isso. Porque o pastor é a maior influência. Quando o pastor leva um candidato na frente da igreja, o pastor cria um inimigo que é a própria igreja. Exatamente. Ele cria um inimigo que é a própria igreja. Agora, quando o pastor vai na rede social dele e posta, esse é o meu candidato, sem usar a igreja, o pessoal aumenta o nível de respeito pelo pastor e o pastor consegue influenciar muito mais gente do que levar o cara na igreja. Isso aí. Então, a igreja sempre foi usada politicamente como prostituta de políticos. Os políticos sempre foram os grandes cafetões da fé. Aliás, os pastores sempre foram grandes cafetões da fé. Alguns, desculpa, inocentes, claro, inocentes, porque foi uma cultura que foi criada. Sim. Eu não culpo aqui inocentes, muitos não. Muitos usam associações, influências pastorais para ficar vendendo a igreja. Muitos viram que é lucrativo. É isso aí. Lucrativo. Você fala, eu tenho 10 pastores comigo, eu tenho 20 pastores comigo. Pelo amor de Deus, nós precisamos acordar. Votar certo é votar em quem? Não, votar certo não é sobre votar em quem. É sobre votar no que esse cara defende. Perfeito. Perfeito. Pode ser um cara banguelo, sem dente, preto, branco ou amarelo. O que esse cara defende? Perfeito. Então, precisamos
não apenas votar em quem visita a igreja. Uhum. Precisamos levantar de dentro das nossas igrejas jovens que gostam de política, pastores que gostam de política, para que nós tenhamos a verdadeira representatividade, que a igreja não seja essa prostituta, Isso aí. mas que a igreja seja uma verdadeira fiscalizadora daqueles que um dia tiveram a confiança da igreja. Fantástico, hein?